está vivendo de emoção. A Bíblia diz de que quando o sacerdote, uma vez por ano, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos e oferecia o sacrifício ao Senhor pelo pecado do povo, quando Deus confirmava o recebimento desse sacrifício, quando Deus confirmava o perdão do povo, sabe como o sacerdote saía de dentro do Santo dos Santos? Com as mãos levantadas. E as mãos levantadas do sacerdote significava que Deus aceitou o sacrifício, então a bênção que veio sobre ele está jogando sobre o povo. Esse é o significado de levantar as mãos. Mas nós, no mundo ocidental, moderno, nós transformamos numa aeróbica de crente. Para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás. Então, nós não fazemos o que temos que fazer, que é levantar as nossas mãos no santuário, que é reconhecer de que os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Imagina se um bandido chega perto de você com uma arma e fala para você o seguinte: mãos ao alto. Aí você olha para a arma dele e faz assim: o que é isso aí? O que vai acontecer com você? A mão ao alto representam algumas coisas na nossa sociedade. Elas representam submissão e rendimento. Não é isso? Mão para cima. Quem está com a arma é mais forte que você. Representa também levantar a mão para falar. Porque você tem que levantar a mão para falar e quem está com a ordem da fala vai dar a você a oportunidade de falar ou não. Nós votamos com as nossas mãos levantadas. A sociedade, a mão levantada e o braço levantado tem várias representações. Quando chega na igreja, que tem a maior representação sublime, que é perdão de pecados, o braço pesa. E nós não levantamos, porque não entendemos. A maioria dos problemas das nossas igrejas, e nós, e eu e você, é que nós não compreendemos as Escrituras. Porque se nós compreendêssemos as Escrituras, nós teríamos uma atitude completamente diferente nas nossas vidas. Completamente diferente. Hoje nós vamos terminar a última mensagem sobre a estratégia de Satanás contra ti. Nós começamos no primeiro domingo e nós falamos a respeito de 3 personagens no Antigo Testamento que tiveram um encontro com Satanás. A Bíblia fala de que existem 4 vezes que Satanás apareceu no Antigo Testamento. E eu sou expositivista, isso significa que eu uso a lei da primeira aparição. Quando aparece a primeira menção do Antigo Testamento, eu entendo que aquilo é um princípio de interpretação para toda a Bíblia. E toda a Escritura ela é a base de interpretação e a Bíblia é o maior comentário dela própria. Tome cuidado, você, quando ouvir uma pregação de alguém que começa no Antigo Testamento e fica por lá. Tome cuidado de ir em culto, em igrejas, onde o pastor prega muito sobre Daniel na cova dos leões e fica lá atrás, há 5.000 anos atrás. Tome muito cuidado em igrejas que pregam sobre Isaías, sobre Jeremias, sobre Neemias e não fazem a conexão com o Novo Testamento. Porque a Bíblia diz de que o Novo Testamento e o Velho Testamento são inspirados por Deus, mas o centro da Escritura é Jesus Cristo, é a cruz do Calvário. Então não importa onde você começa, desde que você termine na cruz do Calvário, desde que você termine em Jesus Cristo. E nós estudamos sobre 3 personagens, 3 aparições e interações de 4 pessoas no Antigo Testamento, falamos sobre 3, hoje vamos falar sobre a 4ª, que tiveram uma experiência de serem confrontados com Satanás. E identificamos 3 estratégias de Satanás e hoje vamos ver a última. Não me entenda mal, Satanás está trabalhando em todo lugar, a todo momento. Mas ele só foi registrado no Antigo Testamento 4 vezes, aparecendo a 4 pessoas. A primeira foi Eva. E nós aprendemos de que o alvo dele foi a mente de Eva. Não é isso? Ele quis confundir a mente de Eva. A arma que ele usou foram as mentiras. Lembra, não é essa árvore, é aquela ali, pode comer, não pode, manipulando a palavra. O objetivo era fazer Eva ignorante da vontade de Deus. E a arma de defesa de Eva era conhecer a palavra de Deus.
Porque se ela conhecesse a palavra de Deus, ela não seria enganada pelas mentiras de Satanás. O segundo personagem que nós vimos foi Jó. E nós vimos que uma das maneiras que Satanás trouxe uma arma, um ataque na vida de Jó, o alvo foi o corpo de Jó. Lembra disso que nós falamos? Satanás apareceu no céu e diante de Deus e falou, olha, teu servo vai, no momento em que ele perder todo o patrimônio que ele tem, ele perder toda a saúde que ele tem, ele vai blasfemar na tua cara. Foi isso que Satanás falou para Deus. E Deus disse, então vai lá, tira tudo dele, só não toca na alma dele, na vida dele. Aí Satanás teve a autoridade de usar o corpo. Qual o alvo? O corpo. Qual a arma? O sofrimento. Ah, tem muita gente que em época de sofrimento abandona os caminhos do Senhor. Você já reparou que uma das estratégias mais agressivas de Satanás é trazer doença. Aí quando a gente está doente, cadê Deus que me deixou ficar doente? Aí Deus fala assim, e cadê você que não estava na minha casa quando você estava bem? Imagina se Deus falasse para a gente isso. Cadê Deus que não me abençoou quando eu fiz aquela aplicação de emprego? Aí Deus responde, mas cadê o teu dízimo e a tua oferta no dia que eu estava lá para dar o dízimo e a oferta? Ah, o Senhor não me abençoou nessa viagem, não deu certo, eu não fiz essa viagem. Quando foi aquela viagem missionária que você podia fazer e não fez e preferiu fazer um turismo para algum lugar? Imagina se Deus respondesse para nós, cara a cara, da maneira mais esfarrapada que nós chegamos no trono de Deus e confrontamos Deus. Ou você já não fez isso mentalmente? Todos nós fazemos isso. Sim. Todos nós fazemos isso. Satanás atacou o corpo. Qual o alvo? O corpo. Qual a arma? O sofrimento. Qual o objetivo? Tornar Jó impaciente com a vontade de Deus. Quando é que isso vai acabar? E Deus que não me atende? Impaciência. E nós vimos que uma das características de uma pessoa impaciente, ela é imatura e ela é incrédula. A impaciência, ela tem duas irmãs gêmeas. São três. A impaciência, ela tem duas irmãs gêmeas. São três. É a incredulidade e a imaturidade, que se manifesta com a falta de paciência. Qual que é a arma de defesa? É a graça de Deus. Porque a graça de Deus transfere toda a responsabilidade para os ombros do Senhor. E lembra que eu disse que, para mim, a marca de um cristão maduro é aquele que pega o seu livre-arbítrio e devolve para Deus. Eu pego a minha liberdade e falo, Senhor, Tu és mais, Deus é mais. O Senhor é mais sábio do que eu. O Senhor entende mais do que eu. A marca de um cristão verdadeiro é aquele que pega o seu livre-arbítrio e devolve para Deus. E nós vimos que a arma de defesa é a graça de Deus. E nós vimos um terceiro personagem, que foi Davi. Davi, quando tudo estava bem no reinado dele, então Satanás não estava afetando a sua mente, não estava afetando o seu corpo, não tinha nada de errado com ele. Mas a Bíblia diz que um espírito maligno, Satanás, incitou Davi para contar o povo. E Davi, então, prevalece a palavra dele contra o seu general Joabe, muito contra a vontade desse general. Davi, então, força o seu poder, dá uma carteirada, dizendo, eu que sou rei, faça ou a coisa vai pegar para o teu lado. E Joabe, então, conta aquele povo, coisa que não deveria fazer, porque o povo só deveria ser contado uma vez por ano para levantar dinheiro para o templo. Era o dinheiro da redenção, que todo judeu de 20 anos para cima tinha que dar como uma prova de que eu não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a Deus. Essa era o motivo da contagem. Mas Davi quis usar essa contagem para saber quantos homens de guerra estavam do lado dele. Qual que é o alvo? O alvo foi a vontade. Qual que foi a arma de Satanás? A vaidade. Ah, mas que coisa terrível essa tal de vaidade. A vaidade pega todo mundo, pega grego, troiano, carioca, baiano, pega fluminense, tricolor, paulistano, flamenguista, botafoguense, pega menos
tricolores, porque a torcida é menor, então pega menos, mas pega todo mundo. Esse negócio de vaidade pega todo mundo. E muitas vezes a vaidade vem nos melhores momentos da nossa vida. A vaidade vem, às vezes, no momento que está tudo bem, que foi exatamente o que aconteceu com Davi. Qual foi a arma? A arma foi vaidade. Qual foi o alvo? A vontade de Davi. Qual foi o objetivo de Satanás nesse ataque? É tornar Davi independente da vontade de Deus. Ah, eu já sei, eu sou rei, eu sou o cara. Peraí, eu sou um gatão, eu sou o reizão, eu tenho um coral aí, eu tenho uma música que foi na parada de sucesso para mim, dizendo que Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Pô, eu tô na onda, eu sou o cara. Vaidade. Quando tudo vai bem, quando o dinheiro está na conta, quando a saúde está boa, há uma tendência muito grande nossa de nos tornarmos independentes da vontade de Deus. E Satanás, ele sabe disso. Por isso que ele joga essa estratégia. Qual que é a arma de defesa? É a confissão. É confessar diante de Deus o nosso pecado, porque a vaidade é um pecado. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de algumas injustiças, é isso? Das injustiças de segunda a sexta, é isso? Das injustiças de terça, quarta e quinta, é isso? As injustiças de 16 anos para cá, o nosso passado Ele não perdoa, é isso? De toda a injustiça, o pecado confessado. Gente, aprenda uma coisa, Deus não tem problema com pecado. Pode escrever isso na sua Bíblia. Deus não tem problema com pecado, porque Ele já providenciou a solução para o pecado, que é a morte de Jesus. Mas a grande questão é, e a confissão? A Bíblia diz que nós temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas é para aquele que confessa, para aquele que busca, para aquele que está diante do Senhor. Qual que é a arma de defesa? A arma de defesa, confessar. Todas essas 3 armas que Satanás usou até agora, ele usou na terra. Ele usou a mente de Eva, o corpo de Jó e a vaidade de Davi. A próxima arma que nós vamos ver, Satanás usou no céu. Abra comigo em Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Nós vamos dar algumas passeadas e algumas passagens bíblicas, mas eu vou me fixar nessa, de Zacarias, capítulo 3. Contra Eva foi a mente, sua arma mentiras. Contra Jó foi seu corpo, sua arma o sofrimento. Contra Davi foi a sua vontade. Qual a arma? Vaidade. E contra Josué? Esse Josué que nós vamos ler aqui não é o Josué que substituiu Moisés e colocou o povo no Egito, o povo em Canaã. Ganhou a batalha de Jericó e outras guerras. Mas o sumo sacerdote que veio junto com o povo na Babilônia, depois que eles voltaram do cativeiro. E diz assim, Zacarias capítulo 3. E ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás, que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor, que escolheu Jerusalém, te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de trajes sujos, estava em pé diante do anjo do Senhor. Essa é uma visão profética que Deus deu a Zacarias. E deixa eu decodificar para você essa passagem aqui. O povo tinha ficado cativo durante os 70 anos na Babilônia. Esse povo tinha se descaracterizado emocionalmente
espiritualmente, socialmente, politicamente e todos mais os mentes que você pode imaginar, esse povo estava perdido. Esse povo não tinha mais templo, esse povo não tinha mais rei, esse povo não tinha mais identidade, não tinha mais absolutamente nada. O povo veio da Babilônia completamente perdido e desprovido de qualquer coisa. E você conhece a história? Isaías capítulo 45, Deus deu ordem a um homem chamado Ciro, dizendo: Ciro, você não me conhece, mas eu tenho autoridade sobre você. E Deus deu ordem para que Ciro decretasse a libertação do povo do Egito, do povo da Babilônia, e numa lei, numa carteirada do rei, numa assinatura, todo o povo de Israel foi liberado de volta para a Babilônia. Foi quando aconteceu Neemias. Lembra de Neemias? Vamos reconstruir o templo, vamos reconstruir os muros. Quem que vai ser o sacerdote? Quem que vai ser o líder? Quem que vai ser o governador? Então Israel se estruturou e construíram os muros e começaram a reconstrução do templo. E quando começaram a reconstrução do templo, Josué foi escolhido como sumo sacerdote para restaurar a fé do povo. Deu um pouco mais de sentido agora, não é? Não ficou somente uma passagem jogada no canto, aonde você vai cantar aquela musiquinha, e lá veio no céu, apareceu o anjo, e apareceu do lado dele Josué. Não! Tem que ter entendimento na palavra de Deus. E apareceu diante de Zacarias essa visão, e ele mostrou o sumo sacerdote. Você veja que o sumo sacerdote ele tinha algumas condições. A primeira condição do sacerdote é que ele tinha que vir de uma linhagem sacerdotal. Ser sacerdote não era acordar de manhã, escovar os dentes, colocar os sapatos, olhar para o espelho e dizer: eu sou sacerdote do Senhor. Não é assim. No reino espiritual, há a linhagem espiritual. Existe uma necessidade de uma identidade diante de Deus. E Josué, ele foi escolhido. Se você quiser saber qual foi o processo, leia lá Neemias e você vai ver como é que ele foi escolhido. Foi da linhagem, da linhagem, da linhagem, da linhagem, da linhagem, é você. E o sacerdote, segunda coisa que o sacerdote tinha que fazer, o sacerdote ele tinha que ser purificado. Ele não poderia entrar sujo na presença de Deus. Ele tinha que entrar com as roupas limpas, totalmente limpo, fisicamente. E o sacerdote, para entrar no Santo dos Santos e oferecer sacrifício, ele tinha que estar santificado. Ele tinha que ter se purificado, não só fisicamente, mas tinha que fazer jejum, tinha que fazer toda a prática religiosa, todo o ritual de purificação, para que ele pudesse então ser aprovado diante de Deus e entrar no Santo dos Santos. E a Bíblia diz de que, mediante toda essa restauração de Jerusalém, Satanás ele aparece diante de Deus. E Deus dá essa visão a Zacarias. E a Bíblia diz, no versículo 3, que Josué estava vestido de trajes sujos diante do anjo do Senhor. Sabe qual que é a estratégia, o alvo de Satanás nessa história? É o coração de Josué. Sabe por quê? Porque Josué estava dando o melhor dele para o Senhor. Josué ele era um jovem que ele via os outros amigos das outras tribos indo para as festas, bebendo vinho, namorando as menininhas mais bonitinhas da cidade. E Josué não podia fazer isso, porque ele era sacerdote. Ele estava se purificando para o templo. Domingo de tarde, sábado de tarde dentro desse contexto, todo mundo estava tirando uma sonequinha para se preparar para o sacrifício da tarde. Josué estava acordado.
entre os animais, escolhendo qual animal que ele iria sacrificar. Enquanto estava todo mundo em casa, preparando o jantar, Josué estava botando a sua mão no pelo dos animais, na perna dos animais, para saber se os animais estavam aptos para serem sacrificados. Vida de sacrifício. E Satanás chega diante de Deus e faz uma acusação diante dele. E vê Satanás dizendo, como se Satanás estivesse falando, você está vendo, Josué? O seu escolhido. É o seu... Qual que é o apelido de Josué em inglês? É Joshua, né? Josh. É o seu Josh. É o seu Josh. Ele não é o seu preferido? O seu povo está pecando diante de você, Deus. Ele mexeu com o coração. E qual que é a arma dele? Acusação. A Bíblia diz que quando eu e você pecamos, nós não devemos fazer isso, mas quando pecamos, duas coisas acontecem no céu. A primeira delas é que Jesus intercede por nós pelos nossos pecados quando nós confessamos. Mas a Bíblia diz que até a tribulação, até o meados da tribulação, Satanás ainda tem permissão para entrar no céu, para acusar os filhos de Deus. A Bíblia diz que Satanás é o acusador dos filhos de Deus. Qual que é a arma dele? Acusações. As acusações de Satanás, elas abatem. E isso acontece no céu, porque toda vez que eu e você pecamos, esse sentimento que há no nosso coração de pesar, é Deus nos convencendo, é o Espírito Santo nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Mas existe um sentimento muito parecido que vem em nós quando nós pecamos também. É a acusação de Satanás. Há uma diferença muito grande entre a acusação de Satanás e a repreensão de Deus. A Bíblia diz que Deus repreende o filho que ama. Satanás, ele nos acusa para nos destruir. Quer ver a estratégia que Satanás faz? Satanás, ele faz assim, ó. Ele diz assim, faz, rapaz, não tem nada a ver, isso é normal. Lembra das dois versículos preferidos na Bíblia de Satanás? Não tem nada a ver e não é bem assim. São as duas frases que Satanás adora falar nos nossos ouvidos. Não é bem assim. Ou então não tem nada a ver. Aí a gente acredita nessa mentira, comete o pecado, seja ele qual for, aí depois vem aquele sentimento, you're done. Deus não vai mais te perdoar. Como é que pode você fazendo isso? Pastor Alexandre, Vanderlei, não é você que está aqui na frente, rapaz, orando pelas pessoas? Mas que acusação de Satanás. Essa é a dinâmica, essa é a anatomia da acusação dele. Ele coloca diante de nós o nosso pecado, dizendo, esse pecado aí Deus até perdoa, mas esse aqui não. E sabe qual que é o pior problema do pecado não confessado? É que a Bíblia diz que Satanás é mentiroso desde o princípio. Mas quando eu peco, quando você peca, quando nós pecamos, nós damos a ele a autoridade de chegar diante de Deus e dizer a verdade. Imagina um ser mentiroso, criado na mentira, banhado na mentira, filho da perdição, mentiroso desde o princípio, enganador. O meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, dá autoridade para Satanás entrar na presença de Deus e falar assim, o pastor Alexandre está com a roupa suja. Está ou não está? E Deus tem que concordar com ele, dizendo está. Qual que é a arma dele? Acusação. Qual que é o alvo? É o meu coração. Qual que é o objetivo dele? É criar ressentimento ou apatia emocional entre nós e Deus.
Qual que é a estratégia dele? Criar uma antipatia, ou criar, qual a palavra que eu usei aqui? Uma separação emocional entre nós e Deus. Será que Deus vai me atender essa oração realmente? Será que Deus está comigo nessa? Poxa, eu não sei. Será que Deus me ama realmente? Será que essa história de confessar o pecado, viver em santidade, será que vale a pena mesmo? Será que isso não é... Será que não é bem assim? Ou será que, poxa, não tem nada a ver? Qual que é o objetivo dele? É criar uma separação emocional entre nós e Deus. Lembra do princípio de Gênesis? A Bíblia diz que o homem andava com Deus. À tardinha, Deus vinha e interagia com o homem, com Adão e Eva. A Bíblia diz que quando houve o pecado, a Bíblia diz que o homem teve medo de Deus e se escondeu de Deus. A Bíblia diz que o sentimento que dominou o coração do homem foi medo do seu próprio pai. Medo. Medo. Quando Satanás consegue criar, em inglês a palavra é indictment. Satanás consegue criar um indictment. É uma linguagem jurídica. É quando há uma acusação verídica, confirmada pela corte contra um e o outro. É quando há uma comprovação de um crime. Ele quer criar em nós um indictment, uma separação entre nós e Deus. A Bíblia diz assim em Mateus capítulo 6, diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente e de todas nossas forças. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 3. Amanhã de manhã, quando você acordar, não somente pense em Romanos 12, de 1 e 3, mas use de maneira prática. Quando você abrir os olhos amanhã, a primeira coisa que você deve fazer é orar a Deus e falar assim: Senhor, tome meu coração. Antes de botar o pé no chão, antes de você fazer qualquer coisa, antes até mesmo de tirar a coberta de cima de você, entregue o seu coração ao Senhor. Aí você vai levantar. E ao invés de você sentar na sua cama e orar, sacrifique o seu corpo logo pela manhã, entregue o seu corpo a Deus, se ajoelhe na sua cama, ao lado da sua cama, e ore ao Senhor. Sacrifique o seu corpo ao Senhor logo pela manhã e fale: Senhor, o meu corpo é teu, use para a tua glória. Aí sim, você pega a sua Bíblia ou pega seu celular com a Bíblia, não aconselho, porque aí você vai checar o seu e-mail primeiro, vai checar o WhatsApp primeiro, vai checar a página do Facebook, o Instagram, vai checar a notícia, vai checar o tempo. Aí quando você vai ver, a hora já passou, não dá para checar a Bíblia. Põe a Bíblia do seu lado e leia um versículo da Bíblia, porque a Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa palavra, a nossa mente, renovar a nossa mente. Faça isso amanhã de manhã, antes de você fazer qualquer coisa, abrir os olhos: Senhor, eu te entrego o meu coração. Segunda coisa que você faça: se ajoelhe na sua cama, sacrifique o seu corpo, faça algo diferente para Deus e abra a sua Bíblia para renovar a sua mente. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz o que lá? Romanos capítulo 12, versículo de 1 a 2, 1, 2 e 3 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, se ajoelhe para orar de manhã, em sacrifício santo, vivo, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Leia a palavra de Deus, que é ela que purifica a nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que tenha de si mesmos não um conceito muito alto, olha só a vaidade aí, mais alto do que convém, mas pense cada um sobriamente, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí ele continua dizendo assim, pois assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um corpo de Cristo, individualmente membros uns dos outros. Aí você pega o seu corpo e apresenta ao Senhor. Como é que a gente luta contra as estratégias de Satanás? É contra-atacando. Como é que a gente luta e reduz o nosso corpo à servidão? É através da prática do jejum. Como é que você renova a sua mente? Lendo a palavra de Deus. Como é que você renova o seu coração? Confessando os seus pecados diante de Deus. Como você apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo? Descubra o seu dom espiritual. Quando você descobre e exercita o seu dom espiritual, não tem capeta nesse mundo que toque em você. Eu não digo isso de vaidade, mas eu vim para a América com 20 anos de idade, estou com 46 anos, viu? Pode registrar aí. Estou com 40, não pareço, mas tenho 46 anos, falei a idade. Tenho 46 anos, tenho cara de 30, mas tenho espírito de 20 e pouco, mas tenho 46 anos, vim para a América com 20 anos. Quem me conhece sabe que Deus me deu a oportunidade de vir de uma família financeiramente estável. Eu podia ser o maior playboy da comunidade brasileira. Poderia tomar todas e ter todas, em todo momento. Que não é tão difícil, porque o que tem por aí é mulher dando sopa. Os homens estão deixando de ser homens, então está ficando mais fácil aí para quem quer ser garanhão, aí está até mais fácil, né? Porque tem homem que está deixando de ser homem, mulher que está deixando... O universo está diminuindo, está ficando mais fácil até. Não se encontra, virou raridade. Mas porque eu sei que o meu corpo pertence ao Senhor. Então não há capeta, esse negócio de foi para a faculdade, a cabeça virou. Virou porque a cabeça não estava em Cristo Jesus. Foi lá e ficou confuso com os conhecimentos da doutrina, porque não conhecia a palavra de Deus. Não existe, a Bíblia diz, de que Deus nos deu autoridade para trazer cativo todo raciocínio que se levanta contra Cristo, contra a sabedoria. Porque Deus nos deu o conhecimento, porque nós temos a mente de Cristo. Quem não tem a mente de Cristo é porque não usou o método de purificação da mente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que há louvor, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Trago à mente aquilo que me traz esperança. Tem muitas pessoas vivendo, sendo cativas de Satanás e perdendo batalhas espirituais, porque não aprenderam o valor do perdão. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, me vê agora o texto à mente, 2 Coríntios 10, é isso? 2 Coríntios, acho que é 2 Coríntios, deixa eu ver. A idade está chegando, não estou conseguindo ver direito aqui. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, diz assim, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, diz assim, e a quem perdoardes alguma coisa, também eu, Paulo está dizendo, e eu fiz e perdoei, e se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, fiz na presença de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Se eu tenho que perdoar alguma coisa de alguém, fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Quer mandar um textozinho para alguém do WhatsApp amanhã? Em vez de mandar, bom dia, querida, Deus é maravilhoso, manda assim, se você não perdoar alguém, Satanás está levando vantagem na tua vida. Manda esse tipo de texto. Vamos mandar isso para o povo. E vamos parar com essa bobagem
de cair na mão da mídia social. A Bíblia diz de que Satanás leva vantagem quando não há perdão. É isso que está escrito aqui. Manda isso para alguém amanhã e vê que tu vai receber um like. Isso é renovar a mente. Isso é saber que existe uma batalha espiritual contra nós. Mas nem tudo está perdido. Parece que está tudo ruim, né? Parece que o negócio está preto, né? Que nem esse negócio aí do furacão, né? O pessoal está meio preocupado, né? Eu aqui uma nota particular aqui. Eu não sou irresponsável. Deu para perceber que eu não sou irresponsável, né? Amo minha família, amo minha esposa, amo meus filhos, amo minha vida. Então você acha que eu vou deixar um furacãozinho qualquer, ou categoria 1, 2, 3, 4, 5, eu vou me preparar. Mas como um bom morador da Flórida, eu sei o que significa a palavra season. Você sabe o que significa a palavra season? Season significa o seguinte, um período longo de tempo. Quando é que começa a temporada de furacão? Quando é que é? Opa, já houve uma divisão de informação aqui. Quando é que começa? 1º de junho. E quando que termina? Vem cá, você tem que comprar água só hoje? Porque o furacão está chegando? Você tem que ter comida enlatada só hoje? Você tem que ter cash de reserva na tua casa só agora? Você tem que andar com o teu carro sempre na reserva? Isso é South Florida, gente. Isso é South Florida. Tem um posto em cada esquina. Você não precisa ficar andando com um carro na reserva. A gasolina não aumenta tanto de preço. Season, season, season. Aí você vê a diferença aplicando para a vida espiritual. Aí você vê quem é um crente maduro e quem não é um crente maduro. Porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar. Isso aí é inegociável. O que é negociável é o dia que ele vai voltar. Mas como os sinais da volta do Senhor não são claros para todas as pessoas, você vê gente despreparada para a volta do Senhor. Mas a volta do Senhor ela pode ser diferente para mim e para você. A Bíblia fala que existem 3 voltas. Não estou falando isso para assustar ninguém, estou falando isso para contextualizar como que nós sabemos a Escritura, mas não usamos a Escritura como ferramenta de ataque. A Bíblia fala sobre 3 voltas de Jesus. Sabe quais são elas? A Bíblia... Pô, pastor, que negócio é esse, pastor? Está dando uma de herético agora? Está dando uma da turma que vai fazer lá, está inventando doutrina? Não. A Bíblia fala que Jesus pode vir para você de 3 maneiras. Jesus pode vir para você no arrebatamento, que é o que eu gostaria que acontecesse na minha vida. Imagina, estou aqui pregando, de repente, vocês não me veem mais. Ah, vocês vão comigo ou não? Outro dia eu estava falando sobre isso e falei, vocês não vão me ver mais. Teve uma lá que pegou, não, Glória, eu vou também. Tá? Tem que estar ligado, imagina. Jesus pode voltar para você se você for arrebatado, que é a esperança de cada crente. Mas Jesus pode vir para você através da sua morte. Você sabe o dia que você vai morrer? Você sabe? Jesus pode voltar no dia da sua morte. Cada um de nós tem uma data de expiração em nós. Cada um de nós, quando nasceu, foi impresso em nós um dia da nossa expiração. Eu não sei que dia que é, mas eu posso encontrar Jesus na minha morte. E a terceira forma de Jesus, que Jesus, a Bíblia diz que Jesus aparece para nós e nós vamos ser levados perante o Senhor, é o pior momento que eu não gostaria que você tivesse. É o momento da tribulação. Né? Eu creio que se você é crente em Cristo Jesus e já tem o seu nome escrito no livro da vida, você vai ser arrebatado e não vai passar pelo período de tribulação. Mas a Bíblia fala sobre esses 3 voltas de Jesus. É a volta arrebatando a igreja, é a volta quando você morre individualmente, e a volta quando Jesus vai receber a igreja e volta na terra com a igreja para julgar a terra e os perdidos. Qual que é a nossa arma de defesa? E eu quero terminar com essa passagem. A Bíblia diz em Tiago, convido você a abrir essa passagem, Tiago, comigo,
lá no finalzinho. Eu gosto muito de pregar no Antigo Testamento, gosto muito de pregar no Novo Testamento, eu gosto mais de juntar os dois num só. Quando você colocar o sapato amanhã de manhã, as mulheres até não, porque as mulheres colocam sandália, mas se você colocar um tênis amanhã, você vai lembrar disso que eu vou te dizer. Imagine o Antigo Testamento como sendo os furos do lado esquerdo do seu sapato. E o Novo Testamento como sendo o lado direito dos furos do seu sapato. Para você amarrar o seu sapato e amarrar o cinturão do seu entendimento, como diz lá em Efésios, você tem que pegar o cadarço do teu tênis e passar um no Antigo Testamento, um no Novo Testamento, um no Antigo Testamento, um no Novo Testamento, um no Antigo Testamento. Então você puxa os dois juntos e você amarra os pés da preparação do Evangelho da Paz na palavra do Senhor. O Antigo Testamento e o Novo Testamento é a mesma coisa, é a mesma palavra inspirada por Deus. Eu quero terminar lendo em Tiago, capítulo 4, versículo 6, e diz assim: todavia, dá maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Nossa arma de defesa? Sujeitar a Deus. Contra Eva, foi a mente, com mentiras. Com Jó, foi o corpo e o sofrimento. Contra Davi, foi a vaidade e foi a vontade. Contra Josué, foi o seu coração e foi seu coração e a estratégia acusação. Você sabe que todas essas estratégias acontecem comigo e com você todo dia. Todo dia. Essa estratégia acontece em nós todos os dias. Qual que é a saída? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos orar. Senhor, mais uma vez na tua presença, queremos colocar, ó Deus, as nossas vidas. Queremos entregar diante de ti as nossas mentes, queremos entregar diante de ti os nossos corpos, entregar diante de ti a nossa vontade, entregar diante de ti o nosso coração. Nos sujeitarmos, Senhor, à tua palavra. A Bíblia é o que ela diz ser. Jesus é quem ele diz ser. A verdade prevalece na nossa vida. A Bíblia ela é literal para aquele que crê. Nós entendemos de que toda a palavra revelada de Deus é a verdade inspirada. É a palavra de Deus ao homem. Renova, Senhor, a nossa mente, renova o nosso coração. Traz sobre nós, Senhor, o teu manto da justiça, para que haja, ó Deus, um renovo na nossa vida, um confessar de pecado, um arrependimento, para que o teu nome seja engrandecido e seja glorificado. Queremos colocar, Senhor, também as nossas vidas amanhã de manhã, quando acordarmos de maneira prática, ao abrir os nossos olhos, Senhor, cria em nós esse hábito de entregarmos a Ti o nosso coração, te dar bom dia, Espírito Santo, dar bom dia, Jesus, bom dia, alegria, bom dia todo dia, bom dia, Senhor, mudando o nosso coração. Faz-nos, Senhor, sacrificar os nossos corpos logo pela manhã, nos colocando de joelhos, Senhor, ao lado da nossa cama, dizendo, Senhor, com esse ato eu submeto as minhas vontades a Ti, eu submeto o meu corpo a Ti sobre esse dia, eu estou me submetendo, me sujeitando a Ti, Senhor. E quando abrirmos nossos olhos novamente, que a primeira coisa que seja colocada diante dos nossos olhos seja a Tua palavra. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Senhor, que a primeira coisa que possamos ler pela manhã seja a Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é pura, que é poderosa, que tem autoridade, que tem poder sobre as nossas vidas. E, Senhor, possamos colocar os nossos corpos como instrumentos nas Tuas mãos, para sermos usados por Ti, para não sermos ignorantes da Tua vontade,
não sermos impacientes contra a tua vontade, não sermos independentes contra a tua vontade, mas entrarmos num relacionamento afetivo contigo, Senhor, dizendo que tu és o nosso Deus e só tu tens as palavras de vida eterna. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mateus 8, 25, 26, 27. Senhor, salva, nós estamos perecendo nesta tempestade. Jesus disse: Por que estão com medo, homens de pequena fé? Jesus, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. Os discípulos admirados diziam: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Mateus 8, 25, 26, 27. Amém. Vamos colocar e vamos orar a Deus e entregar essas crianças mais uma vez na mão do Senhor e pedir a graça de Deus às nossas vidas nessa semana. Senhor, a tua graça nos basta.